Bem, amigos, é isso. Acabou. Acabou 2025. E esse aqui é o meu vídeo de agradecimento e despedida de vocês nesse ano, né? Que foi um ano difícil pra mim. Muitos problemas. Esse canal aqui não tava dando certo. E eu realmente estava bem preocupado com o futuro desse canal, com o meu futuro. Porque meu YouTube não é um hobby, não é uma coisa que eu faço nas horas vagas, não. É meu trabalho. É o que eu tô há 7 anos investindo e buscando, porque é o que eu gosto de fazer: vídeos, jogos, né? Vídeos de jogos, jogando, notícias de jogos. E esse canal passou por um flop muito grande nesses basicamente 7 anos de existência. É muito difícil crescer no YouTube, é muito difícil, principalmente quando você não tem dinheiro para ficar impulsionando vídeo, quando você não tem uma rede de pessoas para ajudar você, para divulgar você, né? Há pessoas que têm sorte, que conseguem explodir com uma coisa idiota, ou tem amigos influenciadores, grandes youtubers, que acaba recebendo esse público que já acompanha alguém que já construiu a sua audiência em tempos que o YouTube era um pouquinho menos complicado para você construir uma audiência. Hoje tem muita competitividade, né? Hoje os gostos das pessoas mudaram e tá mais difícil crescer. Mas eu sempre curti fazer vídeo, criar histórias, né? Eu comecei esse canal fazendo machine, mas na verdade eu comecei esse canal com fandublagem. Eu fandublava algumas coisas de Doctor Who e outros short filmes, né, feitos por fãs não relacionados a Doctor Who em si, mas que eram muito bons e tal. Chegou até o saber deles essas dublagens, eles elogiaram muito e tal, foi uma coisa muito legal na época. Só que eu queria fazer minhas próprias histórias e tudo mais. E aí eu tive grandes problemas, né? Porque o notebook que eu tinha comprado na época deu problema. A empresa não quis me atender direito. Tava fazendo um corpo mole. Eu tive que processar a empresa para ter o meu dinheiro de volta, né? E aí, quando a juíza bateu o martelo lá, deu ali uma boa quantia de indenização, eles recorreram e conseguiram uma menor, né? E a partir daí eu fui em busca de tentar um computador e tudo mais, e abri uma loja aqui, uma loja de computadores que infelizmente já é fechada, né? A Flits, né? Já é fechada e tudo mais, não existe mais essa loja aqui em Salvador. E eu consegui comprar o meu computador lá. Foi uma luta, né? Uma grande luta, porque eu não tenho um carro nem nada. E minha mãe ajudou aí nessa caminhada. E aí eu comecei a falar de Hytale aqui no canal e tudo mais, né? Em tempos lá que tava saindo migalhas de informações. Mas eu também tava tentando fazer gameplays de jogos, Rocket League e tudo mais. Mas nunca recebeu muita visualização aqui no canal, né? Foram anos muito difíceis que eu ficava bem desanimado. Esse ano de 2025 foi que eu fiquei mais desanimado. Mais desanimado de todos, porque já se passava muitos anos e eu tentando, eu buscando me aprimorar e não conseguindo uma audiência. E aí o Hytale voltou, né? Começou as notícias que Simon estava tentando, né, comprar o jogo, e nisso, como o Hytale já dava uma audiência bem interessante aqui no canal, eu falei, vou tentar voltar com as notícias de Hytale. Voltei e foi que salvou o meu canal. O Hytale e o Simon, indiretamente, não só salvou o Hytale, né, o Simon, mas também salvou o meu canal. E outros canais, né, como o do Hudson, por exemplo, né. Eu acho que por mais que o Hudson faça um conteúdo muito legal, eu acho que o canal dele não seria o mesmo
sem hateio. E o meu canal, infelizmente e felizmente, né? Felizmente porque conseguiu uma audiência, conseguiu um nicho da qual tá conseguindo crescer e sobreviver, né? Mas infelizmente ficou atrelado ao hateio. E é só o hateio que dá visualização e engajamento aqui nesse canal, né? E é uma coisa que me preocupa no futuro. Será que o hateio vai continuar sendo relevante depois que o acesso antecipado sair? Será que vai alcançar uma relevância? Será que vai aumentar o canal? Será que o canal vai ficar estagnado? Como é que vai ser? Uma das minhas preocupações, né? E foram anos de muito aprendizado, de rever também as formas como eu encaro as coisas, né? Principalmente com comentários negativos e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito de ficar tentando debater, de ficar tentando trocar ideia, de tentar mudar ideias erradas das pessoas. Mas esse ano eu percebi que eu tô começando a entender que não dá pra conversar com todo mundo, que às vezes é ban e acabou, né? Remover comentário, porque infelizmente não dá pra ser amigo de todo mundo. E você vai ter que acabar sendo chato com algumas pessoas em algum momento, né? Você vai ter que ser desagradável. Às vezes você vai se enganar e ser chato com uma pessoa que infelizmente não precisava você ser chato com ela, né? Infelizmente, né? Mas são ossos do ofício, né? A humanidade é imperfeita, eu sou imperfeito, né? E por mais que algumas pessoas digam que eu sou famoso, eu não sou famoso, tá, gente? Eu fui lá no Discord do canal lá do Roots, né? O High Clan, né? E o pessoal, tem algumas pessoas lá que me consideram famoso. Eu não sou famoso, pelo menos não ainda, tá, pessoal? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, se eu merecer esse título, né? E essa responsabilidade, né? Porque, assim, você ser famoso, você ser influente, tem consequências, né? Você tem a parte boa, que você tem bastante ajuda, engajamento e tal, né? O pessoal ouve o que você fala, mas isso é uma responsabilidade. Você tem um poder na sua mão, o poder da sua palavra, o poder de convencimento. E algumas pessoas, elas formam as suas opiniões com base em influenciadores, youtubers, pessoas que têm uma voz na comunidade, que é escutado por várias e várias pessoas. E se você falar uma coisa errada, se você instruir uma coisa errada, várias pessoas podem cair em erros por sua causa. Então, você ser youtuber, você tem uma voz que é ouvida, que as pessoas param para ouvir e refletir ou concordar ou discordar, é uma responsabilidade enorme. Você é um tipo de líder, de certa forma. É um tipo de líder. E eu espero que se eu realmente alcançar massas maiores de pessoas através desse canal, não só para hateio, mas também para conselhos, para dicas e opiniões, posicionamentos, sejam de coisas sociais, sejam políticos e tal, eu consiga ser a pessoa ideal e que dê o melhor direcionamento possível para vocês, porque infelizmente a parte de você se tornar uma pessoa influente, você ser uma pessoa pública, você tem uma certa, entre aspas, obrigação de se posicionar entre várias coisas. Até porque se você não se posiciona, as pessoas começam a automaticamente colocar você em algum pote, em alguma ala, em algum tipo de rótulo da qual você não faz parte, né? Então vem com responsabilidades, responsabilidades e desvantagens, né? Tem a vantagem, né? Você é escutado, você é influente, você tem um público, você tem apoio, você começa a ganhar dinheiro. Se você tem o seu canal monetizado, às vezes você recebe um patrocínio e tal. Eu por enquanto não consegui patrocínio nenhum. Não consegui nem ser parceiro da Hypixel como criador. E por enquanto eu não alcancei as 4.000 horas e nem sou patrocinado por nenhuma empresa, né? Mas as coisas vão de pouquinho a pouquinho e a tendência talvez seja essa, né? E é uma coisa que eu fico feliz, né, de receber a atenção, a confiança de vocês nesse canal. Mas é uma coisa que eu também fico muito preocupado. Não pensem vocês que eu, por causa de alguns momentos que eu falo um pouquinho mais forte ou
tento passar minha opinião como, entre aspas, sendo absoluta para mim, que eu sou arrogante, que eu não me preocupo. Não, eu me preocupo, eu sei que eu tenho falhas, e eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado daqui pra frente. Se o canal crescer ainda mais, se eu chegar, sei lá, se Deus quiser, a 10 mil inscritos, com mais de 10 mil visualizações por dia, por vídeo talvez, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu tenho que amadurecer cada vez mais, né? E é uma coisa que em 2026 eu quero trabalhar em mim, né? Não só em aprender a fazer vídeos melhores, a informar melhor vocês, porque eu sou um pouco atrapalhado e eu acabo atrapalhando as coisas e tudo mais, e dou uma informação meio complicada para vocês, né? Eu agradeço até quem tem paciência para ouvir e conseguir entender da forma como eu explico as coisas e passo as informações. Mas também ser responsável nas minhas palavras, no modo como eu lido com as pessoas. Eu admiro muito o Simon pela forma como ele consegue lidar com as pessoas chatas. Ele não perde a paciência, ele não xinga, ele simplesmente fala a verdade dele, fala as coisas como elas estão sendo para ele, e dá o recado dele e vai embora. Basicamente isso. E eu vejo o Simon como um exemplo de liderança, um exemplo de voz e um exemplo a ser seguido, sabe? Eu quero muito chegar nesse patamar do Simon, de conseguir encarar críticas construtivas e destrutivas de forma pacífica, sem tomar para mim, sem levar para o coração, e simplesmente seguir em frente para seguir meus objetivos e tudo mais, né? E é algo que todos vocês deveriam fazer, todos vocês, tá? Você que planeja ter um cargo de liderança, você que também planeja ser um youtuber, ser um influenciador, hoje muitos querem ser influenciadores, muitos querem ser youtubers, muitos querem ser líderes, mas poucos querem se preparar, poucos querem deixar o ego, poucos querem deixar a arrogância de lado, porque liderar, você ser ouvido, é uma responsabilidade muito grande que exige humildade, exige paciência e exige sabedoria, e é isso que eu quero. Eu quero ser mais sábio, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais controlado, e eu não quero levar as coisas pro coração, que umas vezes eu levei aqui pro canal, né? Aqui no canal, né? No caso, vários comentários, né? Algumas pessoas eu bani, né? Porque é chato você ficar lendo comentários desagradáveis, e até mesmo uma coisa que pode trazer desinformação para outros usuários, outros inscritos do seu canal, ou possíveis inscritos, ou pessoas que só acompanham seu canal mesmo sem se inscrever, né? Que acontece muito, né? Tem pessoas, não vou me inscrever não, tô inscrito em vários canais, então não vou me inscrever nesse canal não. E aí, depois que passa muito tempo, esse canal é legal, me identifica com o criador, vou me inscrever, né? E é isso, cara. E eu desejo a vocês que nesse 2026 vocês busquem ser pessoas melhores, que vocês deixem de lado o egocentrismo de vocês. O ser humano em si é um ser, né, no caso, que o ego fala muito, né? A gente tem muitos exemplos na história, seja história arqueológica, seja história bíblica, seja o que for, como o ego prejudica nações por causa de líderes, ou prejudica uma pessoa só, né? Porque ela quer se achar maioral, porque ela acha que ela tá certa, ou ela acha que só a opinião dela importa e tudo mais. E ela acha que tem direito de fazer o que ela quiser com quem quiser e seja lá como quiser, tá? Então, pessoal, busquem ser melhores. Eu sei que é muito difícil nesse mundo cheio de pessoas falsas, seja de pessoas egocêntricas, pessoas que se aproveitam de vocês, né? Seja para amizade, parceria profissional, parceria, sei lá, de jogo, ou namoro, casamento, o que for. Eu sei que para toda área tem um aproveitador, tem um enganador. Mas mesmo assim, busquem ser os melhores de vocês. Equilibrem força e convicção com humildade e sabedoria. Saiba quando você falar e quando você deve sair. Busquem isso, busquem se desenvolver. Se você tem problemas que você não consegue resolver sozinhos, internos, busque ajuda profissional, porque ninguém merece
tentar ser seu amigo ou sua namorada ou seu namorado, tendo que encarar traumas que você não busca em terapia ou dentro de si resolver. A pessoa fala uma coisa normal com você ou faz uma brincadeira e você se sente extremamente humilhado ou ofendido, sendo que ela não quis te humilhar, ela não quis te ofender. Ou você tem inseguranças, a pessoa não pode nem falar com outra que você acha que ela vai te abandonar, que vai te trocar, que vai te trair. Então, pessoal, busquem ser pessoas melhores, também melhorando dentro de vocês os problemas internos de vocês, tá? 2026 é um ano para vocês recomeçarem, para vocês se ressignificarem crenças, propósitos, e vocês começarem a tratar os problemas de vocês que vocês não trataram em 2025, tá? E apesar de que todo ano ser um recomeço, apesar de todos dizerem que todo ano é uma oportunidade nova de você recomeçar, na verdade não é todo ano, é todos os dias, toda semana, todas as horas. Então, o que eu desejo para vocês aqui não é soluções mágicas, não é que venham felicidades mágicas para vocês. Nossa, o ano de 2026 vai ser um ano feliz, vai estar dando tudo certo. Não, tá? Eu desejo o melhor para vocês, mas as coisas não são tão simples assim. A felicidade e a realização, ela vem de oportunidades e escolhas que nós fazemos. Agarrar oportunidades, aproveitar elas e fazer as escolhas certas. Isso exige que você tenha uma mente minimamente saudável, ou que esteja buscando a saúde, que vocês tenham sabedoria, paciência e saibam o que vocês querem. Muitas pessoas não sabem o que elas querem. E esse é um grande problema, principalmente nas mulheres atualmente, tá? Nas mulheres atualmente. Elas não sabem o que elas querem. Você pergunta, e aí, o que é que você quer? O que é que você quer fazer? Ah, não sei. Ah, você quer ficar comigo? Você quer namorar comigo? Ah, não sei. Ah, você quer ir pra tal lugar? Não sei. Tá? Eu tô falando porque especialmente as mulheres, porque é o que eu realmente tô vendo, tá? Infelizmente, posso estar enganado? Posso estar enganado. E o meu ciclo, e seja a minha bolha, meu ciclo de amizades que esteja com esse problema, né? Mas eu vejo muita reclamação disso, né? Então, pessoal, agarre oportunidades, escolham o que você quer. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Como é que eu faço para saber o que eu quero? Buscando saber o que você não gosta, o que você não quer. O que é que você não quer? A partir daí você já tem um caminho para você saber o que você quer, né? A vida, ela é uma eterna escola e não é brincadeira. Se você começar a ficar nessa de não saber o que quer e não escolher logo, não pensar logo, não começar a refletir logo e fazer uma escolha, mesmo que você não tenha certeza se é a escolha certa, você vai ser passado para trás. Não tenha medo de errar. Se prepare para não errar, mas se você está preparado e mesmo assim você tem medo de errar, não tenha medo. Apenas faça o que você tem que fazer. Siga a sua consciência. Faça o que é certo e seja justo. É isso. Muito obrigado a todos que acompanharam esse canal em 2025, que estão apoiando o canal, que estão hypando os vídeos, que estão se inscrevendo, né? Que acompanham aí minhas notícias, que toleram o meu gaguejar, as minhas atrapalhações e minha forma confusa e atrapalhada de fazer vídeos. Muito obrigado a todos vocês que me acolheram, que abraçaram esse canal, e nos vemos em 2026. Até lá, viva todo mundo!